Fala pessoal, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Hoje eu vou trazer 5 fundos de papel para você aumentar sua rentabilidade de dividendos e diminuir o risco da sua carteira. Antes de mais nada, eu pedi para você deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você vai estar sempre recebendo os vídeos aí na sua tela, beleza? Bora pro vídeo. Bom, antes de mais nada, né, pessoal, o que eu sempre gosto de trazer é o seguinte, né, trazer um pouco mais de fundamentos ali para a gente poder fazer as alocações, mas principalmente a gente se utilizar de meios e caminhos nos quais foram desenvolvidos para que a gente consiga dessa forma blindar a carteira e ao mesmo tempo trazer uma segurança de maneira muito bacana e uma rentabilidade boa. Quando eu falo isso, é que para a gente não ficar simplesmente refém de estratégias que utilizavam lá em 1930, 1940 para investimentos. A gente já está em 2024 e a gente tem que utilizar caminhos nos quais a gente consiga proteger o patrimônio e ao mesmo tempo oferir as rentabilidades. Um, um dos caminhos, pessoal, ao qual eu gosto de utilizar para trazer a proteção do patrimônio é utilizar a diversificação e a descorrelação a meu favor. Porque eu não posso simplesmente trazer para uma carteira de ativos algo extremamente concentrado, porque dessa forma eu posso estar correndo um risco muito grande, ao mesmo tempo que a rentabilidade pode ser boa ou pode ser ruim, fico muito refém do cenário, assim como a descorrelação, que também faz com que eu tenha uma sobreposição dentro de um ativo. Basicamente, né, pessoal, sempre quando eu vou trazer algum ativo para a carteira, é sempre muito olhando para isso. Por quê, pessoal? Tem aquela diversificação do modelo tradicional, no qual a gente vai pensar assim: eu vou trazer tanto para renda fixa, tanto para renda variável, tanto para fundo imobiliário, tanto para ações, tanto para global. Então, são diversas maneiras de você diversificar. E tem aquela diversificação um pouco mais micro, quando a gente vai olhar para os indexadores, por exemplo, pega na renda fixa, a gente vai trazer para CDI, para IPCA, para pré-fixado. Dentro dos fundos é a mesma coisa, a gente vai trazer para classes de ativos, né? As quais a gente vai olhar para fundo de tijolo, fundo de papel, fundo de logística, por exemplo, e também a descorrelação, que é quando eu olho para um ativo que tem dentro do outro fundo. Então, isso é uma maneira também de descorrelacionar dentro do próprio caracterização. Além disso, a descorrelação é eu não ficar dependente apenas de um único cenário para que eu consiga rentabilizar a carteira. Então, eu tenho que trazer cenários nos quais, se por exemplo, né, o fundo imobiliário, se caso o IFIX subir 30%, eu consiga subir dentro dessa alta também, mas ao mesmo tempo, caso o IFIX caia 20%, minha carteira segure e não caia tanto. Então, a gente faz essa blindagem. Às vezes a gente abre mão um pouquinho de ganhar, mas ao mesmo tempo, no momento de perda, no momento de cenário de estresse, a gente ganha. Tá bom? Bom, o primeiro fundo no qual eu vou começar é aqui, trazendo um pouquinho mais o Canip. Por quê, pessoal? Por que o Canip? Primeiramente, assim, o Canip, ele é hoje um fundo, né, atrelado principalmente a IPCA. Só que ele é um fundo da Quinéia. A Quinéia, no geral, ela tem uma característica de ser mais segura. Então, automaticamente, você vai ter um fundo que ele tem maior segurança, mas ao mesmo tempo com um valor menor de dividendos. Você vai dessa forma estar blindando o patrimônio, mas ao mesmo tempo você quer oferir um ganho maior do que, por exemplo, um título ali que está sendo a mercado, ou mesmo do que a inflação real. Então, o que a gente faz? A gente vai trazer um percentual para a carteira. Então, por exemplo, pessoal, como vocês podem olhar aqui, ó, olha o nível de qualidade dos ativos. Então, a gente vai ter JHSE, a gente vai ter galpão logístico, ou seja, empréstimo para fundo imobiliário. A gente vai ter aqui também Lajes, Faria Lima, ou seja, também para fundo imobiliário. Shopping Uberaba, também para fundo imobiliário. Então, a gente vai ter uma qualidade de ativo muito grande. Só que para eu ter essa qualidade toda, eu tenho que abrir mão de alguma coisa. E essa outra coisa que eu abro mão é da rentabilidade, ou seja, eu vou ter aqui, ó, IPCA mais 5, IPCA mais 6, IPCA mais 5,63. Esse aqui é um exemplo que eu trouxe, principalmente porque eu trouxe maiores ativos aqui dentro da carteira, né? Os que representam maior dentro do fundo, o patrimônio líquido do fundo. Então a gente enxerga isso e vê que ali dentro, de maneira geral, do Canip, a gente vai ter aqui, ó, IPCA, né, que representa um total da carteira de maneira muito forte, né? A gente vai ter então aqui um total de IPCA mais 6,4.
Então, pode ver que hoje o fundo ele tem 99% em inflação e é IPCA mais 6,4. É uma taxa muito abaixo quando a gente compara com o fundo que é high yield, que tem uma alto dividendo. Então, isso aqui é um high grade. A gente faz o quê? A gente tem que ter dentro do portfólio, porque é o nosso fator de segurança. Então, quando a gente olha isso, o que é o grande ponto, né? A gente diversifica do ponto de vista de ter um ativo que paga menos, mas com uma qualidade maior, e também traz ali para o IPCA, correlacionando, por exemplo, com outros indicadores. Outro ponto que a gente vai jogar a favor é, a gente vai ter aqui dentro 10%, 11% para residencial, logístico, escritório e shopping. Então a gente descorrelaciona de um setor da economia específico, a gente traz para outros setores da economia, dessa forma não fica tão refém de uma inadimplência, de alguma coisa que pode ocorrer ali dentro do fundo. Outro ponto importante, né? A gente vai ver aqui, ó, os dividendos de modo geral. Por eles estarem atrelados à inflação, o que acontece? A gente vê aqui no ano de 2021, vou dar um zoom a mais aqui para que vocês vejam, né? 2021, você vai ver que foi um ano mais preponderante de inflação. O que aconteceu? O fundo ele pagou mais. Já 2022, como a inflação já estava cedendo, automaticamente o fundo ele teve uma queda nos dividendos. E aí a gente vê em 2023 aqui um dividendo menor ainda, justamente porque um período de inflação mais baixo, a gente fechou o ano com uma inflação em 4,6. Isso faz com que o fundo pague menos dividendo. Então, imagina se você tem dentro da sua carteira apenas esse fundo, você teria recebido muito menos dividendos, sua depreciação dos dividendos seria muito maior. Ao mesmo tempo que você tem um ativo de qualidade. Só que, como você está tendo um ativo de alta qualidade, você abre mão de um dividendo mais pujante. E aí, o que a gente faz para poder equilibrar essa carteira e fazer com que aconteça dessa maneira? A gente entra para o segundo fundo. O segundo fundo, pessoal, eu trouxe aqui o Habitat, o Habit 11. Ele é um fundo já mais high yield, que vai buscar um dividendo maior. Então, você vai ver aqui no geral, ele vai ter muito mais focado ali dentro de loteamentos, entre outros aspectos. Você vai ver aqui empresas que geralmente a gente não conhece. CRI e Pioca Beach, as pessoas não conhecem. CRI GR Group, as pessoas não conhecem. CRI Parque dos Poderes, as pessoas não conhecem de maneira geral. Então, o que acontece? Basicamente, você deixa a sua carteira um pouco mais com um dividendo mais forte, mas ao mesmo tempo, você abre mão de uma segurança maior. Então, você vai equilibrando a carteira. O que tem dentro aqui, pessoal, por exemplo, desse fundo? Nesse primeiro, né, que eu mencionei, IPCA mais 12. No segundo, IPCA mais 12. No terceiro, IPCA mais 15. E por aí em diante. Quando a gente vai olhar a taxa média do fundo, o que ele vai ter dentro da carteira? 80% praticamente do PL é IPCA mais 10,77. Então você vê a diferença? Enquanto no Canip você vai ter IPCA mais 6, dentro do Habitat você vai ter IPCA mais 11 quase. Diferença muito grande. A gente está falando de 4 e pouco por cento ao ano de diferença. Então, isso ao longo do tempo é lógico que dá uma diferença brutal. Só que ao mesmo tempo, o que você tem que fazer? Se blindar de uma diversificação dentro de um mesmo indexador, de uma descorrelação. Porque dessa forma, se caso tiver algum problema dentro de um fundo high yield, o seu patrimônio não é dilapidado. E quando a gente vai para os dividendos, a gente enxerga isso um pouco mais. Por quê? Os dois, né, tanto o Canip quanto o próprio Habitat, estão na base 100, então R$ 100 praticamente ali a cota. Né? Lógico, vai ter o preço a mercado, que pode estar com depreciação. Mas estou querendo dizer que é a base de cálculo para o PVP de 1. Então, o que acontece? Enquanto isso, ó, o Habitat, ele pagou nos últimos tempos, ó, ele pagou aqui pouco mais de R$ 18 em 2021, ele pagou R$ 14 em 2022 e quase R$ 14 em 2023. Olha a diferença que teve. A gente está falando do ano mais forte do Canip, está sendo o ano mais fraco do Habitat. Então, você enxerga como que você consegue, dessa forma, ter um dividendo maior por meio do Habitat, um dividendo menor por meio do Canip. E qual que é a ideia nisso tudo? Eu vou mostrar no final, quando a gente faz esse equilíbrio de carteira e consegue chegar nesse ponto em comum. Então, pessoal, o que acontece? Você equilibrou entre dois indexadores. Então, isso você fez a correlação e a diversificação
também entre os ativos e entre classes de ativos. O Habitat é muito mais focado dentro da parte de construção civil direto, né, para empreendimentos. Vamos aqui agora para o terceiro fundo, pessoal. O terceiro fundo é o KNCR, também da Quineia. O que acontece, pessoal? O fundo do KNCR, ele é majoritário CDI. Então, aqui eu já estou buscando uma descorrelação total com o Canip. Então, eu faço a descorrelação com o Canip, faço a descorrelação com o Habitat, porque os dois estão buscando a inflação. Aqui eu estou buscando juros. Então, natural que nesse último ano, 2022, 2023, os dividendos dos fundos atrelados à CDI foram maiores. Por quê? Porque basicamente o CDI estava maior que a inflação. Então, quando a gente olha isso, o que acontece? Você vai ter aqui CDI mais 1, CDI mais 2, CDI mais 2. Está vendo que também são CDIs mais baixos? Então, por quê? Porque também o fundo da Quineia, ele vai buscar uma segurança para o portfólio. Então, a gente está indo aqui para um high grade, de alta qualidade. O que a gente vai ter aqui dentro? Também JHSF. Então, tem que ter um ponto de atenção, porque aqui eu faço uma sobreposição dentro do mesmo ativo. Toma cuidado, porque se caso aconteça alguma coisa com a JHSF, acaba ocorrendo nos dois fundos. Então, essa descorrelação é um pouco difícil da gente conseguir blindar totalmente. O que a gente vai ter aqui mais? Brookfield, Edifício Park, EZ Tower. Então, são outros ativos aqui, majoritariamente dentro do fundo. Quando a gente vai para o CDI, a gente vê aqui a taxa média do fundo. Com CDI mais 2,5, essa é a característica do fundo, representando majoritariamente o fundo. Então, a gente vai ver aqui que hoje 96% da alocação é atrelada ao CDI. Qual que foi a entrega, então, durante esse período? Quando a gente busca aqui e dá uma olhada em relação ao que vem ocorrendo dentro do fundo, ó, pode ver, a queda do CDI, ele impactou diretamente aqui na rentabilidade do fundo, pagando R$3 apenas dentro do ano de 2020 e um pouquinho ali, em torno de 4 e pouquinho, no ano de 2021. Por quê? O CDI estava mais baixo. Então, você entende a importância de se correlacionar e trazer para um pouco de IPCA, um pouco de CDI, e vai englobando a carteira? Porque quando vai chegar o período de CDI mais alto, igual ocorreu nos anos de 2022 e 2023, o que acontece? Você vai ter um dividendo mais preponderante, pagando de maneira maior. Então, você tem um nível de segurança muito grande dentro de um fundo e, ao mesmo tempo, um dividendo maior. Não necessariamente que ele está correndo um risco maior, mas sim porque o indexador no qual ele tem dentro da carteira é o daquele momento, é o que está sendo a referência daquele momento de maneira mais intensa. Então, a gente está buscando aqui um ICDI mais um percentual, só que de maneira mais baixa, de maneira mais segura. Quando eu vou buscar um outro ativo, que a gente vai olhar para um high yield dessa forma, o que a gente vai olhar então? Eu estou aqui agora no quarto fundo, que é o EGAF11. O EGAF11, pessoal, ele é um fundo atrelado a agro. Então, quando eu estou atrelando a agro, os 3 primeiros que eu trouxe foram o quê? Fundos atrelados a empreendimento imobiliário, incorporadoras e construtoras. Agora, o quarto fundo está ligado ao agro. Então, eu descorrelaciono entre as classes de ativos. Isso é muito importante. Esse é um outro tipo de descorrelação, não apenas relacionado a indexadores ou mesmo os próprios ativos, mas aqui eu estou tirando um outro setor da economia. Quando eu vou para o fundo, o que eu vou encontrar aqui dentro? Ele é um high yield. Tanto é que as empresas nas quais estão aqui dentro, no geral, as pessoas também não conhecem, não estão no dia a dia. Só que o que ele vai ter dentro do fundo? CDI mais 5, CDI mais 5, CDI mais 5. Então são classes que estão pagando muito bem, muito alto ali dentro, só que em contrapartida você abre mão dessa segurança toda que o CDI mais 2, não apenas por ser o CDI mais 2, mas pelas empresas nas quais o CDI mais 2 empresta. Então aqui você está buscando um pouco mais de rentabilidade. E aí o que você vai ter na soma dos fatores? Você vai ter essa classe aqui. Você vai ter uma média de CDI mais 4,97. Então, o que isso acontece? Faz com que o seu dividendo fique maior quando está atrelado ao CDI.
Tem aqui os pontos, né, pessoal, em relação à caixa, em relação a outros fatores, não é o objeto aqui agora do vídeo, tá bom? Quando a gente vai olhar aqui para o ano de 2022, dá uma olhada como foi esse dividendo. Ele foi ali na casa dos R$ 13, também fundo da base 100. Quando a gente vai para o ano de 2023, ele pagou R$ 19. Tá vendo como ele foi muito maior o dividendo? Por quê? Você tem CDI mais 5, o CDI foi na casa de 13%. Então, isso faz com que você tenha um dividendo muito intenso ali dentro da carteira. Agora, com o CDI em queda, ele vai continuar pagando bem. Só que se caso o CDI voltar a pagar 6% ao ano, como ocorreu nos anos de 2021, 2020, você vai ter uma rentabilidade mais baixa. Não é porque o fundo está mal, é simplesmente porque o indexador no qual ele está dentro da carteira está mais baixo. Beleza? Vamos aqui agora para o quinto fundo, pessoal. Quinto fundo, trouxe aqui o RZAK, o RISA Akin. O RISA Akin, pessoal, ele já vai ter um pouquinho mais de segurança e um pouquinho mais de dividendo. Ele fica no meio do caminho, ele é um middle grade. A gente vai olhar um middle grade, a gente vai ver empresas dessa forma, que são um pouco mais seguras, né? A gente vai ver aqui a B3, a gente vai ver Genial, vai ver outros tipos de empresa, nas quais a gente consegue já olhar uma maior segurança e, ao mesmo tempo, a gente vai ter taxas que estão no meio do caminho. A gente vai ter IPCA mais 10, IPCA mais 11, só que, ao mesmo tempo, a gente vai ter IPCAs menores também dentro da carteira. A gente vai ter CDI mais 2, só que a gente vai ter CDI mais 5. Então, ele vai fazer um meio do caminho. O que isso acontece? Isso faz com que a gente consiga ter um middle grade ali dentro. A gente vai ver aqui, ó, direcional engenharia, direcional engenharia. Então, direcional está na bolsa, é uma empresa listada, B3, também está na bolsa. Então, sim, a própria bolsa, né? Então, são pontos que vão fazendo o equilíbrio da carteira. Quando a gente vai olhar, então, dessa maneira, a gente vai enxergar o quê? Hoje, dentro do fundo, 46%, quase 47% está em CDI, CDI mais 4, e 52% do fundo está em IPCA, IPCA mais 10. Então, a gente tem um equilíbrio ali dentro. E quando a gente vai olhar para os dividendos aqui do RISA Akin, a gente vai enxergar sempre o seguinte: se o IPCA está em queda, logo depois o CDI também vai, por uma questão de você acelerar a economia. E a inflação depois tende a normalizar, ficar um pouquinho maior. Tá? Então, o que acontece? Quando um indexador está caindo, o outro está alto. Isso faz a rentabilidade se permanecer. Então, o que acontece, pessoal? Basicamente, a gente teve em 2022, por exemplo, aqui, uma inflação mais alta do que 23, um CDI mais alto do que 23, então pagou um pouco mais. Já em 23, a gente teve um pouquinho mais baixo, pagou um pouquinho menos. Em 24, você não vai ver caindo tanto quanto os fundos de CDI. Os fundos de CDI você vai enxergar que vai pagar bem menos diretamente. Se você chegou até aqui, agora vem o ponto mais importante do vídeo. Basicamente, pessoal, eu fiz uma carteira teórica de R$ 100.000, para você ter uma ideia de como funcionaria essas taxas, esse nível de segurança, entre outros aspectos. O que eu sempre gosto de mostrar é, não existe o ativo mágico e, ao mesmo tempo, não existe o segredo para poder ter um resultado bom. Acho que o maior compilado de tudo é estar sempre resiliente, estudando, entendendo cada vez mais do mercado, entendendo também como são os aspectos nos quais você direciona melhor o seu recurso de acordo com o que você acredita. Isso é muito importante. Não adianta querer mudar as convicções e as maneiras de pensar e acreditar que um ativo vai ser o melhor daquele ano e depois ele não acontece e você deprecia dentro da carteira. Ao mesmo tempo, a gente olha para diversificação e descorrelação, buscando esse ganho mais linear e contínuo e também preservando o seu capital. Então, eu trouxe essa carteira teórica, pessoal, basicamente para que vocês enxerguem dessa maneira. Suponhamos que você aplique um recurso de R$ 20.000 no Canip, 20 mil no Habitat, 20 mil no KNCR, 20 mil no EGAF e 20 mil no RISAQUIM, totalizando R$ 100.000. Dessa forma, pessoal, o que vai acontecer? Você vai ter um IPCA mais 6,4 e um IPCA mais 10,8. Você vai ter no RISAQUIM um IPCA mais 10,02. No final, na hora que você faz a soma e a média, que vai dar ali em torno de 50 mil dentro de inflação, porque
porque você está colocando 20, 20, e como aqui no Rizakin ele é meio a meio, você praticamente colocou 10 mil. Ficou na média IPCA mais 9. Quando você vai para o CDI, mesma coisa, KNCR, CDI mais 2,54, o EGAF, CDI mais 4,97, o Rizakin, CDI mais 4, totalizando aqui uma taxa de CDI mais 3,9. Então, dessa forma, você equilibra bem a carteira, consegue trazer uma proteção muito bacana e, ao mesmo tempo, você fica ciente que está descorrelacionado e também diversificado dentro da mesma classe de ativos. Isso é o mais importante. Muitas vezes as pessoas pensam que se tem um pouquinho de recurso na renda fixa, um pouco na renda variável, está diversificando. Mas, na realidade, tem que diversificar entre emissores, indexadores e também a questão de como que essas empresas, fundos ou onde você está emprestando o seu recurso está direcionado dentro da economia real. Isso é muito importante também para não ficar dependente de apenas um setor da economia que pode ser cíclico, tá, e tudo mais. Beleza? Bom, pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho, assim você vai estar sempre recebendo os vídeos aí na sua tela.